Heitor Villa-Lobos foi um maestro e compositor brasileiro, considerado um expoente da música clássica no Brasil. Suas peças são executadas no circuito dos mais prestigiados teatros europeus e americanos. Heitor Villa-Lobos nasceu no bairro de Laranjeiras, zona sul do Rio de Janeiro, no dia 5 de março de 1887. Filho de Raul Villa-Lobos, diretor da Biblioteca do Senado e músico amador, e da dona de casa Noêmia Monteiro, grandes incentivadores dos estudos do filho. Aprendeu com o pai a tocar violão e violoncelo. Autodidata, com 6 anos, compôs a primeira peça para violão, baseada em cantigas de roda. Com 8 anos, começou seu interesse por Bach. Apreciava também os ritmos populares. Conheceu os ritmos nordestinos quando frequentava com o pai a casa de Alberto Brandão, onde se reuniam os cantores nordestinos. Aprendeu clarinete e saxofone. Com 12 anos, ficou órfão de pai e a família enfrentou dificuldades financeiras para sustentar os 8 filhos. Sua mãe, acostumada à vida social, conseguiu um emprego para lavar e engomar as toalhas e guardanapos da confeitaria Colombo. Com 16 anos, Heitor foi morar com uma tia que lhe ensinou a tocar piano. Encantado com os Chorões, grupo mal visto pela nata sociedade, frequentava o Cavaquinho de Ouro, loja de música onde os Chorões recebiam convites para se apresentar em diversos lugares. Em 1905, Villa-Lobos viajou para o Nordeste e extasiou-se com a riqueza do folclore. Em 1907, escreveu os Cantos Sertanejos para uma pequena orquestra. Nessa época, buscando uma formação acadêmica, matriculou-se no curso de harmonia de Frederico Nascimento, no Instituto Nacional de Música, mas não se adaptou à disciplina dos estudos. Passou a ganhar a vida tocando violoncelo, piano, violão e saxofone nos teatros e cinemas cariocas. Por volta de 1913, Villa-Lobos deu início à sua produção, já abordando os mais diversos gêneros musicais: Suíte Floral para Piano, 1914, Danças Africanas, 1914, Uirapuru, 1917, Canto do Cisne Negro para Piano e Violoncelo, 1917, Amazonas, 1917 e entre outras. Realizou alguns recitais com suas obras, mas recebia críticas por suas inovações musicais. O Trenzinho do Caipira. O auge da criatividade de Heitor Villa-Lobos se deu na década de 30, quando deu início à série das 9 bachianas brasileiras. Suítes para diversas combinações de instrumentos, que expressam a afinidade entre baixo e procedimentos melódicos e harmônicos da música popular instrumental brasileira. Excursionar por 54 cidades do interior paulista, inspirou-se para compor O Trenzinho do Caipira, parte integrante da peça Bachianas Brasileiras número 2. A obra se caracteriza por imitar o movimento de uma locomotiva com os instrumentos da orquestra. Durante a ditadura do Estado Novo, em 1937 a 1945, quando era obrigatório o ensino de música nas escolas, o maestro foi secretário de Educação Musical e orientava os professores da rede pública sobre como ensinar música. Sob sua batuta, promovia apresentações de canto orfeônico que reunia estudantes em estágio de futebol. Ressentido porque suas músicas eram pouco executadas no Brasil, Villa-Lobos costumava desabafar: "Não tive o justo reconhecimento em meu próprio país." Depois da Segunda Guerra, o maestro iniciou
uma turnê pelos Estados Unidos e pela Europa, onde suas peças eram executadas no circuito dos mais prestigiados teatros. Heitor Villa-Lobos fundou e foi o primeiro presidente da Academia de Música. Era membro da Academia de Belas Artes de Nova York. Villa-Lobos deixou mais de 700 composições, com destaque para as bachianas brasileiras, em número de 9, entre elas a número 4 para piano e violoncelo, como também os choros, choro número 2, choro número 5 e Descobrimento do Brasil, 4 suítes. Heitor Villa-Lobos faleceu no Rio de Janeiro no dia da apresentação do maestro na Semana de Arte Moderna de 1922. Contribuiu para trazer elementos do folclore brasileiro ao reduto clássico. O modernismo da música brasileira já estava presente no Brasil antes mesmo da Semana de Arte Moderna de 1922 ocorrer, com influências vindas sobretudo da França de compositores como Claude Debussy e Erik Satie, mas foi somente após a apresentação do maestro Heitor Villa-Lobos e da pianista Guiomar Novares, entre os dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, que o grande público percebeu que as mudanças de costumes propostas por aquele grupo de artistas iam além da literatura e das artes plásticas. A música clássica também beberia da vasta inspiração vinda da cultura e do folclore brasileiro. 100 anos após a Semana de 1922, ainda é possível ouvir os ecos daquelas apresentações. Parte das celebrações do cenário, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo terá uma programação especial no ano que vem em obras do período do ciclo musical clássico-modernistas. Ao todo serão executadas 122 obras. A USESP também terá o ciclo Viva a Vila, em que serão apresentadas mais de 20 peças de Villa-Lobos. A principal figura da música na Semana de 1922. Ele já era um dos mais importantes compositores brasileiros à época do evento. Não por acaso, suas peças praticamente dominaram a programação, com um terceiro dia totalmente dedicado à sua obra. As peças dos franceses Claude Debussy, responsável por construir alicerces de músicas modernas, e Erik Satie, um dos precursores do movimento como o teatro do absurdo e o minimalismo, também foram apresentadas como herança da semana. Eu citaria a ruptura do academicismo e do tradicionalismo. Além de uma incessante procura de valores que pudessem ressaltar a identidade brasileira, explica o maestro Isaac, e um nome difícil, estudioso de obra de Villa-Lobos. Os 2 primeiros dias de apresentação da Semana de 22 entraram para a história por uma polêmica envolvendo a grande pianista Guiomar Novares, conhecida por suas interpretações de Chopin. O desejo dos modernistas era que eles tocassem a paródia que Satie fez das obras de Chopin, algo inconcebível para Guiomar. Embora tenha se recusado a colocar Satie no repertório, ela tocou Debussy, Blanchette e Villa-Lobos, o que agradou o público, mas nem de longe se configurou como uma atitude transgressora e modernista. Ainda no segundo dia, Oswald de Andrade foi vaiado ao subir no palco do teatro após ter publicado um artigo no jornal em que criticava o compositor Carlos Gomes e sua obra O Guarani.
Neste mesmo dia, Mário de Andrade recitou também os poemas de Pauliceia Desvaiarada, que ainda não tenham sido publicados. O terceiro dia é até hoje o mais lembrado. Foi nele que a apresentação de Villa-Lobos entrou para a história, não pela música, e sim por uma prosaica confusão de casaca, mas com um pé calçado com um sapato e outro com chinelo. Ele foi atacado por vaias pela atitude, tida pelo público como desrespeitosa, como se soubesse depois a razão. Foi um calo inflamado no pé. Em 22, Villa-Lobos já era senhor de uma linguagem própria e, infelizmente, nenhuma das sinfonias compostas a partir de 1916 estiveram presentes na semana. Se elas estivessem, teriam mostrado um compositor que era uma verdadeira esponja, ou seja, que assimilava e ampliava os valores éticos do seu tempo. Explica Karabchev. Embora o compositor não tenha apresentado nada revolucionário, na semana de 22, a partir dali, Villa-Lobos passou a ser estudado também pelo prisma modernista. Uma das manifestações mais importantes de Villa-Lobos nesse período foi sua escrita orquestral. Eu diria que ele se tornou um compositor voltado para suas raízes e utilizado do nosso folclore como seu alter ego. A partir de então, suas composições ficaram marcadas para sempre pelos laços profundos com a terra brasileira. Um episódio turbulento da vida pessoal do maestro ocorreu em 1936, uma viagem a Berlim, quando ele mandou uma carta desmanchando o casamento de 23 anos com a pianista Lucília Guimarães. Ele viajou em companhia de Arminda Neves de Almeida, professora de música, então com 24 anos, quando ele tinha 46. A união com Arminda durou até sua morte. Heitor Villa-Lobos contrariou sua mãe quando entrou para a escola de música, pois o desejo dela era que ele entrasse para a faculdade de medicina. Na Semana de Arte Moderna, em São Paulo, Heitor Villa-Lobos se apresentou de casaca e chinelo, pois estava sofrendo com os sintomas da gota.